Tá bom, então boa noite, queridos. A gente já estava aqui batendo um papinho. Terça-feira passada eu não pude, a gente não pôde se encontrar, mas aí hoje a gente retoma. Depois a gente vai ter umas 2 semanas ainda de atividade. Depois vou dar uma paradinha por conta da minha cirurgia no ombro. Eu já avisei aqui, é bom para quem tá vendo depois, porque tem um grupo que tá vendo depois, assim. Já fica sabendo também. Mas eu vou ficar avisando no grupo dos alunos do Lamalon Wallace, tá bem? Quando a gente retoma depois do dia 14 de abril, que vai ser a cirurgia, aí eu vou ver quando é que a gente vai poder retornar. Vai depender aqui da minha situação, de me acostumar só com o braço esquerdo por um tempinho, tá bom? Então hoje a gente vai começar o capítulo 4, trabalhando com a ignorância, né? Nessa abordagem Portões da Prática Budista, né? Ensinamentos essenciais, né, do Shagdu, né, que é um mestre Dzogchen, um mestre muito realizado. Ele começa dando, como o Lama Fred colocou, né, a importância da gente estar fazendo esse estudo, porque dá uma perspectiva do Vajrayana. E essa base é uma base muito importante para a gente entender o próprio caminho do Vajrayana e para a gente entender a importância das abordagens, assim, que vão nos ajudar nesse processo. Apesar da gente... Ele começa apresentando, como nesse capítulo ele vai apresentar a visão última, mas uma coisa é a gente saber a visão, outra coisa é a gente integrar a visão, né? Reconhecer a natureza da nossa mente, assim, da nossa experiência e se mover a partir disso, né? Então, aí vem as práticas preliminares, vão nos ajudar, todo o Vajrayana, as práticas do Vajrayana, o método do Vajrayana vai nos ajudar nesse processo. Também as práticas do Mahamudra, do Dzogchen. Então, isso tudo são meios hábeis que nos ajudam a remover os obstáculos, a fazer com que as nuvens se dissipem, para a gente ver o sol que já está sempre presente. Né? Esse é o ponto. Então, essa visão é muito maravilhosa, porque nos empodera, assim, né? De a gente saber que a gente já é aquilo que a gente está buscando, né? Que a liberação é o potencial da nossa própria mente, tá? Na nossa própria mente. Que a gente só precisa agora remover os obstáculos. Que é simples, mas não é fácil. Então aí vem todo o caminho, né? Para nos ajudar nisso. Tá bom? Oi, Tetê! Oi, oi pessoal. Pronto. Então, queridos, já que a gente já chegou, o grupinho assim, que mais ou menos participa, online. Então a gente vai começar pelas nossas preces e a gente vai fazer a meditação hoje, né? Seria relativa à terceira nobre verdade, né? A gente viu, eu estou usando umas meditações guiadas do Miguel Rinpoche. A gente viu né, a realidade, sofrimento, né? A raiz do sofrimento, que a gente viu que são os venenos. A gente viu as causas, a raiz do sofrimento, que são os venenos, né? A gente viu... Deixa eu ver aqui chegar. Não, desculpa. Ele primeiro reconheceu a raiz do sofrimento, exatamente. Primeiro, na verdade, a raiz do sofrimento. Depois a gente viu as causas do sofrimento. Né? E aí agora a gente vai ver reconhecer a cessação do sofrimento. Tá bem? Essa prática que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai fazer as preces, a gente segue com a prática, vou fazer guia, e a gente começa o capítulo 4, trabalhando com a ignorância. Ô, Então, Flori, oi, querida. eu só quero perguntar uma coisinha. Eu não, eu acessava quando eu ouvia gravado Sim, um, aqueles links do grupo do alunos do Alan Wallace, sim. mas só tem o Aquietando a Mente, não tem esse novo. Você está falando da playlist do YouTube? É, Eu vou te mandar. Eu vou mandar lá no grupo de. Quando eu publicar hoje, terminar a aula, publicar o link do vídeo de hoje, abaixo eu vou publicar o link da playlist, que tem todos os encontros das terças e aí, na sequência, os encontros das sextas, que é a meditação que a gente faz na terça e na sexta de manhã a gente só faz a meditação. Comenta um pouquinho mais, certo? Eu mando o link da playlist, tá bom? Relativo a esse estudo, né? Introdução às preliminares do Vajrayana. Aí tem tudo, tá a sequência lá, todos os encontros e as meditações das sextas. Tá bem? Mais alguma questão, assim? Então tá. Então tá, Viviane chegou também por aí. Bem-vinda, Jacinto, Walter. Então vamos começar com as nossas preces. Tá ok? E a gente segue com a meditação hoje, reconhecendo a cessação do sofrimento, que seria uma meditação que o Mingyu Rinpoche guia
em relação à terceira nobre verdade, né? A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, depois as causas do sofrimento, e reconhecendo as causas, a gente está chegando próximo a reconhecer a cessação do sofrimento. E aí ele vai apresentar vai guiar, assim, de uma forma simples e direta no cerne daquilo que vai realmente fazer a gente cessar o sofrimento, né? Que aí a gente vai saber o que é, já já. A gente já sabe, mas a gente vai deixa vir na meditação a surpresa. Então tá bom. Então deixa eu compartilhar aqui. Então, queridos, deixa então a consciência relaxar no momento presente, soltando as preocupações, trazendo a nossa intenção para esse momento, para esse nosso encontro, trazendo à mente a motivação mais genuína, mais ampla que a gente tiver, de a gente querer realmente liberar toda a confusão da nossa mente, para que a gente possa, né, reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, da nossa experiência, e ajudar os outros a reconhecer o mesmo. E a gente se alegra, né, de estar tendo essa oportunidade de conectar com essa linhagem viva do Dharma, através dos nossos mestres, e aqui Guru Rinpoche representando, né, esses ensinamentos que tomaram um corpo no Tibete, né, que se aprofundaram e que, por todas as circunstâncias, fizeram com que os mestres, né, estivessem em todos os lugares agora. E a gente teve contato com esses mestres genuínos como Shagdu, Lama Santo, Lama Long Wallace, agora esses outros mestres, Eric, Mingyur Rinpoche e tantos outros, Lama Tseren, enfim. Então a gente se alegra, né, com a nossa vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Agora a gente obteve a nossa consciência que é incessante, agora está manifestando esse corpo com essas qualidades. E nesta vida, neste corpo, com essas qualidades, com essa inteligência, a gente encontrou um Dharma genuíno, uma linhagem viva. Então isso torna precioso a nossa vida humana. Mas também a gente lembra, né, que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente cuida de transformar cada momento como um momento de prática. A gente simplifica a nossa vida, não perde tempo e tenta acessar de forma profunda a impermanência, a natureza de fluxo, como as ondas no mar, surgindo e cessando a cada momento. Assim são todos os fenômenos, desde o aspecto mais grosseiro ao aspecto mais sutil da nossa experiência. Então a gente aspira a realizar de forma profunda a impermanência, para que a gente possa se aproximar de reconhecer a verdadeira natureza da nossa experiência. E tendo reconhecimento, né, da nossa vida humana preciosa e da natureza impermanente de todos os fenômenos, também a gente olha de forma profunda a natureza da causa e efeito, a natureza, né, interdependente das causas e condições, a lei do karma. E com isso a gente cuida das nossas ações, porque quando causas e condições se reúnem, é certo que um resultado apareça. Como tudo surge de causas e condições, quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então é assim a natureza da nossa experiência. E a gente cuida das nossas ações, em corpo, em fala e especialmente em mente. E todo o caminho de transformação está na nossa mente, que é quando a gente entende a natureza do sofrimento e a natureza da liberação. Lembrando, vendo, né, que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Porque o Sansara é a nossa mente operando com delusão, com avidya, não reconhecendo a sua verdadeira natureza. Então esse é o caminho. E a gente, tendo sido apresentado a ele, a gente está agora, digamos assim, estamos olhando na direção correta, olhando na direção da lua,
como colocam os mestres, né? Então a gente está olhando na direção da lua, mesmo que a gente não esteja vendo claramente a lua, que no caso é a natureza da nossa mente, a gente sabe em que direção olhar. Então, quando a gente contempla esses 4 pensamentos, naturalmente surge em nós essa energia clara de a gente não querer mais sustentar essa confusão, de querer buscar a liberação, que é o caminho, né, o Dharma. Para isso a gente toma refúgio nas 3 joias, no Buda, no Dharma e na Sangha, inicialmente, de uma forma externa, um aspecto externo, mas a gente vai em direção do aspecto interno e do aspecto secreto, que são os 3 kayas. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam kim drola pentir sangye drupasho Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam kim drola pentir sangye drupasho. E agora, diante de Guru Rinpoche, a gente faz a prece das 7 linhas, né, aspirando, né, pedindo as bênçãos de toda essa linhagem, todos os nossos mestres e, em última instância, da nossa própria natureza búdica, para que todos os nossos obstáculos sejam removidos, que a gente possa reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, toda a nossa experiência e ajudar todos os seres. Então, remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos. A gente se abre para isso, que esse nosso encontro possa trazer bênçãos, para que a gente possa cada vez mais confiar nesse caminho e realizar, compreender e realizar as práticas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgenu Ginu Jansam Pema Gesa Dompolaya Tsecha Ginu Drune Pema Juni Jesudra Kurdu Kadro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jingilop Tir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Morgen Yugi Nujansam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chogi Nyudruni Pema June Jesudra Kurdu Kandru Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jinge Lopche Shesuso Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente se abre, o nosso coração e nossa mente aquecidos por renovar a nossa motivação, nossa aspiração, pelas bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem. Então agora alegremente a gente imagina Guru Rinpoche se transformando em luz, na esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria. E essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça. E a gente pode imaginar que ele veio para a cabeça, o topo da cabeça de todos os seres. Desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a gente se deixa inundar por essa luz de sabedoria, permeia todo o nosso corpo
energia e mente irradia em todas as direções. E a gente reconhece que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. É desse lugar que a gente vai fazer a nossa prática, que a gente vai fazer o nosso estudo, que a gente vai ouvir o Dharma hoje, desse lugar de confiança. Então convido vocês a encontrar uma posição confortável, a gente seguir com a nossa prática de hoje. Então a gente está sendo convidado por esse estudo a olhar de forma profunda a raiz do nosso sofrimento e, com isso, compreender de forma profunda a natureza da liberação. Então, Mingyur Rinpoche nos lembra que na raiz de nosso sofrimento estão os 3 venenos: ignorância, aversão e apego, desejo apegado, que eles levam ao apego e à manutenção de um senso sólido e fixo de eu ou de mim. Então, nesta prática, a gente vai examinar mais de perto a nossa experiência de eu e veremos se ela pode ser localizada em algum lugar dentro do nosso corpo ou mente. Então a gente começa a nossa sessão, reservando alguns momentos para verificar a nossa postura, deixando o nosso corpo relaxado, a coluna ereta, mas relaxada. Também fazemos uma pausa para deixar a nossa mente se abrir e relaxar no momento presente, soltando todas as preocupações. Repousamos nessa consciência aberta, clara, vividamente presente. Experimenta esse espaço, essa dimensão aberta e luminosa, cognoscente. Essa é a nossa base. E a partir dessa base, dessa abertura vívida, a gente vai então começar a nossa investigação. Volte agora o seu olhar para dentro. Conecte-se com esse sentimento, com essa experiência de um eu ou de um mim. Quando tiver essa sensação, talvez você possa se lembrar, aqui agora a gente pode perceber, né?
eu estou sentado meditando. A gente tem essa sensação. Dê, então, uma olhada mais de perto nessa ideia ou nesse conceito de eu. Pergunte a si mesmo: o que é esse eu que considero ser eu? O que é? Quando eu digo eu estou meditando, né? O que é esse eu? Onde ele reside? O eu é meu corpo ou a minha mente? Ou ambos? Examine cada uma dessas perguntas. Esse eu é meu corpo? Veja o que você encontra. Esse eu é minha mente? Apenas veja o que você encontra na experiência. Tente não conceituar a resposta a essas perguntas, mas olhe diretamente para a experiência que elas apontam e veja o que você sente, o que você experimenta. Se você perceber que o eu é o seu corpo, analise isso mais de perto e veja se consegue ser mais específico. Em que parte de seu corpo reside o eu? Se assim você sente que é o eu é meu corpo. Tá, mas em que parte do seu corpo reside o eu? Se você encontrar a localização do eu, pergunte a si mesmo se essa parte do seu corpo ou corpo inteiro existe independentemente de qualquer outra parte. Por exemplo, se for a cabeça, meu corpo, o eu é o meu cérebro, por exemplo. O que é esse cérebro? Ele é uma coisa ou ele é um conjunto de partes? A energia, né, as substâncias que compõem o cérebro. Ou seja, você consegue encontrar uma parte do seu corpo que não possa ser dividida em partes menores? Onde é que está mesmo, por exemplo, se o eu for o cérebro? Onde é que está esse eu no cérebro? E esse lugar, o que é esse lugar? Ele não é um composto sempre de outras coisas, de células, neurônios, sinapses. Explore e veja o que você encontra.
gente pode deixar de lado essa reflexão, de olhar, de procurar o eu no corpo e descansar em consciência aberta por alguns momentos. Deixa a nossa experiência agora, deixa a consciência repousar em seu próprio, reconhecer a si mesma, né? Repousar em seu próprio lugar, como um modo de dizer, mas reconhecer a si mesma. E agora dessa abertura luminosa da consciência, a gente pode olhar agora para o aspecto da mente. Dê uma olhada mais de perto em sua mente. Observe quaisquer pensamentos, quaisquer emoções ou outros estados mentais que estejam presentes agora. E pergunte a si mesmo: há algo inerentemente existente em qualquer um desses estados mentais? Veja o que surge em sua experiência a partir dessa pergunta. Você não precisa tentar impedir a manifestação de nenhum pensamento ou estado mental. Deixe que eles venham e vão como quiserem, enquanto você simplesmente percebe a presença deles. Deixe a consciência iluminar o espaço da mente, tudo que se manifesta nesse espaço. A gente observa, tem algo inerentemente existente aí que a gente possa chamar de eu. Então a gente pode soltar essa investigação, deixar a consciência repousar em seu próprio espaço, reconhecendo a si mesmo, essa abertura luminosa, cognoscente. E agora, por alguns minutos, toda vez que um senso de eu surgir, pode ser uma lembrança, uma memória, uma projeção, uma imaginação. Então, toda vez que um senso de eu surgir, por esses próximos instantes, examine os múltiplos componentes que o compõem e observe a natureza vazia de sua aparência.
examine se há algo a que você possa se apegar ou se identificar entre seus componentes, pensamentos, sentimentos, memórias, sensações corporais. Quando você experimentar o senso de eu, simplesmente descanse no conhecimento dessa experiência. Descanse na consciência dessa experiência. Situação que é muito favorável para a gente reconhecer o senso de eu é no momento que a gente tem uma emoção mais forte, uma irritação, uma raiva, um sentimento de orgulho. Nesse momento a gente pode perguntar: o que é essa experiência? Quem está sentindo? O que está sentindo isso? Experimentando isso? Então a gente pode soltar essa investigação e deixar a consciência repousar em seu próprio lugar, reconhecendo a si mesma e acolhendo toda a manifestação. Toda manifestação externa ou interna. E a gente pode encerrar a sessão com essa motivação de permanecer atento. Ver como é que a nossa experiência se dá, como esse senso de eu se instala. E o que segue daí na nossa experiência. Gentilmente volta para nosso encontro, mas desse lugar, dessa abertura luminosa, que reconhece toda a experiência, entre aspas, externa e interna. Esse senso de eu é a nossa experiência mais interna, assim, né, que a gente tem, mas que a gente não se dá conta de que ela se instala. Né? E se instala de diversas formas, né? Dependendo
da circunstância que se apresenta, né? Então, por essa prática a gente vê que o cerne, né, é essa dualidade, né, que surge. Esse senso de eu, que quando surge o senso de eu, imediatamente surge o senso de outro, do não eu, né? E tem um eu, então tem aquilo que não é não eu. Então a gente se relaciona com o não eu, a partir desse senso de eu, né? Então isso é o que o Mingyur Rinpoche aponta, né, como o cerne da cessação do sofrimento. É a gente iluminar essa experiência de dualidade que se instala a partir do senso de eu. Porque quando surge o senso de eu, surge o senso do outro, né? Daquilo que não é o eu, que pode ser outro ou isto, né? E aí, esse é o ponto, né? E é o que vai realmente hoje, no capítulo que a gente vai começar a olhar, na verdade o Shagdu traz a visão, assim, nesse capítulo. Né? Ele vai falar agora da raiz mesmo de toda a confusão, que é a ignorância. Né? Que faz gerar essa dualidade e com ela um julgamento, né? Uma relação com a experiência, que aí vem dos outros venenos raiz, né? Que é o apego, a aversão e o apego, que daí deles geram todos os kleshas, né? Tudo bem? Eu sei que é difícil pra gente, porque a gente não está acostumado a olhar para essa experiência, né? E a gente pode olhar e a gente começa a ver que, na verdade, o eu, esse senso de eu, ele é sentimento, emoção, sensação, mas é principalmente um pensamento, é uma ideia, um rótulo. Aí, quando Mingyur Rinpoche vai na sugestão da prática no dia a dia, né, como a gente explorar essa meditação na vida diária, ele vai dizer, né, nosso senso de independência do eu geralmente se manifesta como a crença de que somos seres independentes, separados de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A prática aqui é fazer uma pausa quando surgir uma emoção difícil e perguntar a si mesmo. Ele vai usar aqui, o pessoal, né, que transcrever, ele vai usar quem está tendo essa emoção. Já o Eric, ele sugere que a gente nem use essa palavra quem. A gente use o que está. O que é isso? O que é isso? O que está sentindo isso? Porque ele disse que quem já nos induz que tem um sujeito. O quem já induz a existência de um sujeito, né? E aí ele é melhor perguntar o que é essa experiência, né? O que? E observar o que você sente. Pergunte. É difícil, porque no momento da emoção a gente já embarca. Porque o senso de eu se dá corpo, né? As emoções, elas mantêm o eu ativo, né? E aí é difícil a gente se lembrar desse momento, a gente realmente parar e olhar olha o que tá. A gente tem que ficar pelo menos curioso, assim, manter uma curiosidade. Recentemente eu tive uma raiva aqui, um desconforto. E aí nesse momento eu fiquei com o desconforto, porque a gente quer se livrar. Imediatamente a gente já vai, a nossa consciência vai para o alvo do desconforto. A gente sente o desconforto e aí o eu é abalado, esse senso de eu é confrontado e a gente vai para o alvo. A gente quer se livrar daquilo, que a gente quer resolver, Aí você ficar com isso já é uma coisa maravilhosa, assim. É uma percepção maravilhosa. E aí a gente realmente olhar esse momento como um momento precioso da gente praticar, é interessante, que é o que o Mingyur Rinpoche está sugerindo, né? Então, quando você surgiu uma emoção difícil, tente lembrar de perguntar a si mesmo. Quem está tendo essa emoção? O quê? E observe o que está acontecendo ali. Sentimentos. Aí vai ver, né? História, script, né? Apego ou aversão, né? Tem algo ali. Se você achar que essa prática é difícil,
de ser realizada agora, né? Nessa circunstância que a gente está. Tente então escolher uma situação diferente, que seja mais viável, ou mantenha pelo menos a intenção de um dia cultivar essa habilidade. Né? Querer estar presente para esse reconhecimento. Primeira coisa, a gente precisa ter essa intenção, né? Então essa seria as emoções, os momentos em que a gente é pego assim, é fisgado, é o melhor momento para a gente fazer essa prática. De olhar para o que é isso? Que experiência é essa? Desse fisgamento. O que é esse fisgamento? A gente querer ficar curioso para ver, porque o apontamento da dualidade está aí. Se instala aí. Quando esse senso de eu se mantém. Então esse é o momento da gente praticar. Precioso, assim. Né? Que a gente possa entender isso, né? Aspirar a isso e se abrir para isso. Certo? Que não é simples porque nós estamos presos na nossa energia de hábito e a gente quer sustentar, na verdade, esse senso de eu, né? Agora, Flori, Oi. essa sensação de mundo externo e mundo interno não é mais profunda que um rótulo, né? Eu já tive muitos Sim, porque gatos. Atualmente, tem todos essas dimensões, né? A sensação, o corpo que ele já está configurado com essas marcas, né? Todas. Então, a emoção, a energia, por isso que ficar com energia é muito importante. Trabalhar no nível de energia também é muito importante. Por isso que vem as práticas antes do Dzogchen, que é o Hatha Yoga, vem o Ana Yoga, que são as práticas que vão trabalhar com as 9 respirações, por exemplo, são uma prática maravilhosa. Respirar, ficar apenas com a respiração. No momento de uma aflição, você tentar se conectar com a respiração e ficar ali. Então, isso a gente se aproxima do corpo sutil, que é o corpo do karma, que está ligado à consciência substrato. Então, é bem importante, porque isso tudo está configurado, não é apenas praticar apenas no rótulo, ainda chegar a entender isso como rótulo, mas tem que. É uma camada mais sutil essa. Mas tem essas camadas mais grosseiras que a gente tem que porque iluminar. que há estados mentais, eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho experiência direta. Você vai falar, entendeu? Aí você fala, mas então, estados mentais podem ser pensamentos, podem ser emoções. Sem falar assim, quando eu estou aqui na vigília que eu estou vendo. Aí também tem as consciências dos sentidos, né? Uhum. Aí, mas eu pareço um pouco um vagalume, porque eu durmo, se eu não estiver sonhando, para mentalmente. Porque às vezes acordo de manhã, eu não lembro do que aconteceu absolutamente nada. Claro, eu estava vivo, mas do ponto de vista mental, apagão, entendeu? Uhum. Uhum. Então, mesmo que eu não tenha como dizer de que há ou não há um eu inerente, aparentemente não há, porque ele apaga, né? E depois volta, apaga e volta. Há aparências. Você não tem a menor dúvida. Não acha que há Uhum. aparências e que isso é um fato, né? Sem perguntar o quem nem o que, há aparências. Porque mesmo numa mente não dual, há aparências. Porque a mente não dual, ela não pode ser nada. Ela não pode ser exatamente entendeu? Imagina uma mente desperta. A gente nunca vai saber direito porque eu não tenho essa experiência no momento, né? Mas imagina uma mente desperta e que a mente vendo a própria mente, ela ressignifica as aparências. É. Por isso é que Ah, eu acho que o mais parecido que tem é a vigília tem um tipo de sonho. É o que eu essa acho que é mais é parecido. essa a abordagem é essa, né? E é o que vamos ouvir o Shagdu, porque o Shagdu vai colocar exatamente isso, né? A gente tá num sonho, uma espécie de sonho da vigília, né? Isso. E E é o um sonho. sonho coerente e Isso, operacional. isso, Aí isso faz com que a gente reifixe muito mais. isso, Porque a isso. gente faz um planejamento. E às vezes acontece, às vezes Uhum, não, mas é uma uhum, probabilidade de acontecer uhum, maior. Você, né? Eu falo, vou pegar a garrafa, peguei a garrafa. Eu tive um uhum, desejo de pegar a garrafa e aconteceu, eu consegui. uhum, Você fala, eu podia uhum, ter um AVC, não conseguia pegar, mas é pouco provável disso acontecer. Então a gente vive uhum. num mundo, o mundo, o Sansara é um mundo causal e operacional. Isso.
Mas a Ah, verdadeira realidade, é. isso pelo menos da minha hipótese de trabalho, né? Uhum. É, uma hipótese de trabalho, é que uma realidade última é a mente olhando a própria mente. Isso. Mas não é muito simples, não, eu Não. acho. É, Quer isso, dizer, é valeu. simples, né? Mas não é fácil. Agora, a única pergunta que tem nesse capítulo, que a gente vai ver, é exatamente essa, né? A pergunta que foi feita foi assim: despertar significa que tudo aquilo que vemos, ouvimos e saboreamos irá desaparecer? Né? Não, ele vai dizer não, né? Mas a gente vai se relacionar. É a consciência lúcida se relacionando com as aparências. Ela vai ver essas. Como o do John Limpa vai explicar nos tratados dele, né? Por exemplo, no Tantra Vaja, que a gente vê, ele vai dizer. Ele vai chegar no momento que a gente vai realizar que as aparências são as nossas próprias aparências. Ela não, esse é o processo. A mente vai se relacionar de uma outra forma com as aparências. As aparências vão se manifestar. Porque é da natureza da própria mente, da consciência, manifestar aparências. Agora, a consciência lúcida vê as aparências, não vê separação da consciência que manifesta, que sabe e que manifesta e que sabe. Não vê separação. Agora, nós estamos operando com essa sensação de separação. Né? Mas as aparências vão continuar surgindo, né? O problema é como. Floria, por isso, a gente É. analisando o sonho, eu quando acordo, parece que era só a minha cabeça. Que aquela coisa que estava acontecendo no meu Uhum, sonho uhum, era eu comigo mesmo. Não uhum, parece? Quando vocês acordam de manhã e teve um sonho, vocês não pensam assim, a minha cabeça estava sonhando com aquilo. Não tinha outro, uhum, mas tinha aparência, tinha uhum, fenômeno. uhum. Por isso é que eu acho que essa coisa do sonho com a vigília e refletir sobre isso é um bom É. caminho. Com Para pelo menos a certeza. ilusão que a gente entendeu um pouco do mapa, Uhum. né? Não, mas é esse o ponto, né? Não é à toa É, que exatamente o ensinamento dos 6 bardos vão apontar para isso. O bardo isso. do sonho é um lugar de prática muito especial, muito maravilhoso que a gente tem. É um potencial de prática maravilhoso. Mas o problema é a gente poder acessar essa plataforma, né? Sim. Porque o sonho pode ser até uma simulação do bardo da morte, Exatamente. né? Porque você Exatamente. está ali, estão acontecendo coisas e as suas cinco consciências dos sentidos estão em stand-by, elas não estão totalmente ativas. Claro, Exatamente. faz um barulhão, você acorda. Você tem uma coisa lá, um sonho horroroso, você também acorda. É como se você estivesse na tomada, mas está com aquele pontinho, sabe a luzinha do vermelho assim da Uhum. TV, stand-by? É como se essas consciências estivessem em stand-by. Pois vamos lá? Vamos ouvir o Shagdu? Que é o melhor que a gente tem a fazer. Então deixa eu. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Share. É porque eu não tô, minha barra tá escondida aqui no final, eu não tô conseguindo levantar ela aqui. Mas achei. Pronto. Então vamos lá. Capítulo 4. Trabalhando com a ignorância. Página 33 para quem tá com a edição que tem o Shagdu na capa. Eu nem sei qual é a edição aqui. A edição ampliada. 2003. Bom. Então vamos lá. Então ele vai começar aqui. Ao rastrear as causas da nossa confusão e sofrimento, chegamos ao problema fundamental da nossa ignorância básica. Chegamos ao problema fundamental que é a nossa ignorância básica. Né? Essa dimensão, ele vai falar aqui, né? Tem duas palavras que são usadas para essa dimensão última, que assim, para a ignorância seria avidya, o não saber, né? Essa palavra é ignorância, mas também uma outra palavra que está associada a essa dimensão de não saber, que é a delusão. Só que delusão é um outro aspecto. A ignorância seria um não reconhecimento, e porque a gente não reconhece, esse não reconhecimento ele é ativo. Ele manifesta a confusão, que seria a delusão. Ilusão. Opa, vocês estão me ouvindo? Ah, porque deu um retorno aqui. Bom, então ele vai dizer, então, ao rastrear as causas da nossa confusão e sofrimento, chegamos ao problema fundamental, que é a nossa ignorância básica. A razão pela qual sofremos como sofremos, a razão pela qual encontramos os problemas que encontramos,
A razão pela qual continuamos a vagar pelo samsara, ou seja, essa consciência vai se mantendo aprisionada em um ciclo de sofrimento incessante que não só dura numa vida, mas segue no bardo do renascer, enfim, né? Ou seja, toda essa existência cíclica é o fato de não estarmos, então, a razão pela qual encontramos os problemas que encontramos, né? E continuamos a vagar pela existência cíclica, vida após vida, é o fato de não estarmos cientes da nossa verdadeira natureza. Da verdadeira natureza da nossa experiência, da nossa mente. Essa falta de reconhecimento, né, essa ignorância, essa falta de reconhecimento, que aí é o que ele está falando aqui do aspecto de avidya, essa falta de reconhecimento possui uma qualidade dinâmica que se expressa em nossas experiências e em nossa projeção do mundo fenomênico, o qual aparece aos nossos olhos como sólido e composto de vários elementos. Então, a partir do não reconhecimento, esse não reconhecimento ele possui uma qualidade dinâmica. Aí seria o aspecto da delusão. Uma distorção surge, certo? Que se expressa a partir em nossas experiências e a projeção do mundo fenomênico, que aparece aos nossos olhos como sólido e composto de vários elementos. Estamos continuamente sob a impressão de que há um eu que se contrapõe a tudo mais que não seja eu. Ou seja, que está separado de tudo mais que não seja eu. Por causa dessa tendência dualista, né, de separar essa experiência de eu e aquilo que com que esse eu se relaciona. Então, por causa dessa tendência dualista da mente, objetificamos nossas experiências. Surge aquela palavrinha reificamos, né? Objetificamos. Tem um sujeito e tem algo com que eu me relaciono, que a gente reifica, objetifica nossas experiências ou os outros, né? E fazemos julgamentos sobre os objetos que percebemos. Fazemos julgamentos, ou seja, tem uma qualidade ali que começa a se expressar nesse relacionamento, que está representada pelo sétimo elo, que é Vedana. Surge quando esse senso de eu se depara com os fenômenos separados dele, tem um gosto ou não gosto, ou uma indiferença, uma neutralidade, certo? Que é os três, surge aí um movimento de energia. E esse movimento de energia, né, esse julgamento, isso leva ao apego, aquilo que a gente quer, tem uma atração, né, que está expressado por essa palavra gosto, por esse sentimento, né, de atração, e isso leva a apego, né, e também a aversão, aquilo que a gente não quer se livrar, né? É que o senso de eu tem um movimento de energia de aversão, contrário, né? E o que gera o quê? Então, surge o julgamento, gosto ou não gosto, isso leva a apego, um movimento de energia que vai em direção, ou um movimento que vai se proteger, que já é uma coisa mais, né, que não é mais simplesmente Vedana, já surge aflição mental, né? O que gera karma, ou seja, gera condicionamento, né? E o fruto, sofrimento infindável. Então, resumidamente, ele botou o espectro, né? O apego dualista, a confusão emocional, o hábito, o karma e os frutos do karma são consequências naturais dessa falta
de consciência, desse não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, da natureza da nossa experiência. Então, pelo fato de não conhecermos a verdadeira natureza do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente, do nosso meio ambiente, do passado, do futuro, tomamos os eventos do cotidiano como sendo verdadeiros. Da mesma forma que, quando estamos sonhando, tomamos nossos sonhos como verdadeiros. Quando sonhamos à noite, em um certo sentido, estamos confusos, certo? Porque enquanto a gente está lá sonhando, a gente não está sabendo que está sonhando e está vivendo uma experiência ali que a gente está, eu estou com medo, né? Então, quando sonhamos à noite, em certo sentido, estamos confusos, porque acreditamos que estamos realmente em um determinado lugar, fazendo determinadas coisas, talvez guiando um carro, dependendo do nosso sonho, né? Construindo algum objeto, ou até mesmo fugindo de um tigre. No sonho, lembramos do passado, podemos projetar o futuro, céu, chão, respiração, digestão, tudo parece real no sonho, enquanto a gente está sonhando. Na verdade, estamos adormecidos na cama e nada está realmente acontecendo. No entanto, enquanto sonhamos, nossa realidade é uma realidade de sonho. Se um tigre nos persegue no sonho, corremos o mais rápido possível para podermos salvar nossa vida. Vamos ficar aflitos e vamos correr no sonho, né? Então, a gente tem uma realidade de sonho. Tudo parece real. Céu, chão, respiração, digestão, passado, futuro, né? Então, assim que acordamos, ou quando tomamos consciência durante o sonho de que estamos sonhando, a confusão desaparece. Então, aí ele está falando ainda do aspecto do, né, o sonho nessa vida. A gente, quando está sonhando, está numa espécie de confusão, ele diz, porque a gente não está sabendo que a gente está dormindo na cama e aquilo tudo que a gente está vivendo é uma realidade, é um sonho. Quando a gente acorda de manhã, a gente, era só um sonho, né? Ou então, se durante o sonho a gente se der conta de que está sonhando, a confusão desaparece. O tigre perde o poder se a gente reconhecer que é apenas um sonho, enquanto a gente estiver sonhando. E não temos mais medo dele, pois nos damos conta de que toda a experiência foi criada pela nossa própria mente. Uau! Que percepção deve ser, né? A gente realmente realizar que estamos sonhando enquanto estamos sonhando. Então, enquanto estivermos sonhando e continuarmos sob o domínio da confusão, esperança e medo persistirão. E as consequências do sonho parecerão cruciais. Parecerão cruciais. Porque a gente pode, inclusive, ter um medo tão grande que a gente pode sofrer muito num sonho. Acordar apavorado, senão até morrer, né? Porque o nosso corpo grosseiro pode não sustentar aquela energia que foi gerada no sonho. Muita gente acontece isso, né? A pessoa morre enquanto está sonhando, né? Dormindo, né? Porque teve provavelmente alguma situação que a pessoa viveu que o corpo grosseiro não sustentou. Uma emoção foi tão sutil, tão forte que o corpo grosseiro não sustentou, né? Então ele disse, enquanto estivermos sonhando e continuarmos sob o domínio da confusão, ou seja, não reconhecer que é sonho, esperança e medo persistirão. E as consequências do sonho parecerão cruciais. Por outro lado, ele disse, se você perceber que está sonhando enquanto está sonhando, o medo desaparece. Do tigre, por exemplo. Aquela coisa que estava pavorosa para você, você perceber que é um sonho. Né? Então, todavia, quando o conhecimento de que estamos sonhando dissipa a confusão, não há mais esperança nem medo. Há apenas o quê? A lucidez completa. Nós vamos estar experimentando a realidade como ela é. Não vai ter esperança,
nem medo. Vai ter um reconhecimento, uma experiência de lucidez. Lucidez não tem esperança nem medo. Lucidez é lucidez. Você sabe o que é? Então, quando você sabe o que é, você não tem nem esperança nem medo. Você tem lucidez. Também não é um nada. É uma lucidez, né? Um reconhecimento da realidade como ela é. E essa lucidez, ela é o quê? Quais são os aspectos, quais são as qualidades da mente lúcida que os mestres nos apontam? É consciência, amor e compaixão, sabedoria. São todas as qualidades. Não tem outra coisa para essa lucidez manifestar, a não ser qualidades. Então, na realidade, toda a existência... Agora ele estava falando da perspectiva do sonho da vida, né? Que a gente tem durante a vida, sonho da noite. Ele disse, na realidade, toda a existência, quer seja o sofrimento do samsara ou as experiências sublimes do nirvana, toda a existência é tão insubstancial quanto os sonhos. Então, essa é a chave. A gente reconhecer isso. Todas as experiências são como um sonho. Né? Que essa é a grande prática da grande perfeição. Ver todas as aparências como um sonho. Né? Na verdade, esperar essa experiência como um sonho. Mas ser um sonho é entender a natureza da experiência. A natureza construída da experiência. Então ele está dizendo, toda a existência, tanto o samsara quanto as aparências puras, né, do nirvana, tem essa natureza. Então vamos lá, vamos voltar lá. Então ele diz, na realidade, toda a existência, quer seja o sofrimento do samsara ou as experiências sublimes do nirvana, veja, colocando aqui tudo, as aparências puras também têm a mesma natureza. São manifestações da consciência. Lembra aquela prece de iluminação de Samantabhadra? Começa dizendo, né? A prece de iluminação de Samantabhadra. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais fácil para não abrir aqui. Diz assim. Não está aqui, ó. Está no outro. Diz assim. Todo o samsara... Não, existe apenas uma base. Essa base, ela tem 2 caminhos e 2 frutos. As manifestações, né, excelentes, né, do nirvana e as manifestações do samsara. A base é a mesma. Agora ela tem, se ela está operando com reconhecimento, ela vai manifestar, vai ter a manifestação, as manifestações vão ser puras. Se ela está operando sem reconhecimento da base, vai ser a confusão do samsara. É por isso que a perspectiva dos venenos, elas são a energia distorcida da mente que não reconhece a sua verdadeira base, o Dharmakaya, a natureza última da realidade. Aí ela se transforma, a experiência, toda a energia se torna tóxica, porque sustenta a dualidade e toda a confusão. Mas a partir do momento que você opera com reconhecimento da natureza última, da base e do potencial da base, de manifestação da base, sua experiência é de aparências puras, sua experiência é do nirvana. Então samsara e nirvana têm um só sabor. É nesse sentido que samsara e nirvana têm um só sabor. São manifestações da base, só que um caminho da confusão e o caminho da lucidez. Mas a base é a mesma, né? Tem 2 coisas, né? 2 realidades, né? Aí ele vai dizer, então na realidade toda a existência, quer seja o sofrimento do samsara ou as experiências sublimes do nirvana, é tão insubstancial quanto os sonhos. É tão insubstancial quanto os sonhos. Não é igual ao sonho. O sonho ele tem uma natureza fugaz. A nossa experiência em vigília tem uma natureza mais duradoura, mas é tão insubstancial quanto os sonhos. Só tem o aspecto de duração um pouco maior. Né? Tem umas condições que faz com que essa experiência se sustente.
né? Mais, né? Assim. Então toda a existência é irreal, não verdadeira, não existente inerentemente. Esse é o ponto, né? É uma exibição ilusória, incessante, luminosa, magnífica. Mesmo o Sansara é uma exibição magnífica da confusão. Entende? É nesse sentido, né? Porque a fonte é a mesma, a base é a mesma, tanto do Sansara quanto do Nirvana, né? Nossa vida, do nascimento à morte, deixa eu só pegar aqui para me acompanhar, aqui. Nossa vida, do nascimento à morte, é semelhante a um longo sonho. E cada sonho que temos à noite constitui um sonho dentro do sonho. O sonho da noite, ele surge dentro do sonho da vida, desta vida, né? Talvez você tenha vivido a experiência de ter um sonho durante a noite e então, no sonho, você acordar dizendo para alguém: tive um sonho incrível. Você prepara o café, você está sonhando, certo? Você está sonhando, que estava sonhando e acordou dentro do sonho. Aí você, dentro do sonho, levanta, se diz assim: uau, tive um sonho incrível. Aí você levanta, prepara o café, está pronto para sair para o trabalho e de repente o despertador toca no sonho. Não, desculpa, na vigília, né? E aí você de fato acorda. Antes, você não estava nem um pouco acordado. Você estava sonhando, que estava sonhando e acordou e estava preparando o café. Enquanto você estava lá preparando o café no sonho, aí toca o despertador da vigília. Aí você acorda, de fato. Então, enquanto você estava lá, né? Antes, enquanto você estava, a pessoa que tinha acordado, estava preparando o café, você não estava nem um pouco acordado. Apenas você sonhava que estava acordado. Então isso se chama um falso despertar, um sonho de despertar. E é o que fazemos a cada manhã em nossa vida. Cada dia que a gente acorda de manhã, a gente pensa assim: acordei, né? Uau! Acabei de ter um sonho. Se a gente se lembrar, né, do sonho. Ele diz: esse acordar de manhã cedo, no sonho da vida, pensamos que estamos acordados, mas de fato ainda estamos sonhando, porque nós estamos sonhando o sonho da delusão, do não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Simplesmente o despertador ainda não tocou, o despertador da nossa prática, da lucidez, assim, né? De fato. Então somos sonhadores e vivemos os sonhos curtos da noite dentro deste sonho longo da vida, dentro do sonho ainda mais longo do vir a ser do Sansara. Aí aquele inclui a visão dos 6 bardos, né? Então nós estamos nesse sonho, no bardo da vigília, no qual a gente também tem as experiências da meditação, mas temos as experiências do sonho da noite. Mas a gente vai ter a experiência do sonho da morte, depois, né, o sonho do morrer, no caso, depois o sonho da morte, que seria o bardo do Dharmata, depois o bardo do vir a ser. Isso tudo, se a gente não tiver lucidez, são experiências de sonho, que esse é o sonho mais longo do vir a ser do Sansara. Então foi nos ensinado que as experiências do cotidiano são reais e verdadeiras. E é isso o que supomos. Quando a gente acorda de manhã, uau, estou na realidade, estou vivendo a minha vida real. E aí a gente vai sustentando todas as nossas experiências, né? Dos nossos gostos e não gostos, nossas identidades, nossas visões de mundo e tal. Portanto, quando alguma coisa difícil acontece nessa experiência verdadeira, né? Nós sofremos. Também nos foi ensinado
que os sonhos da noite são uma ilusão. Portanto, tendemos a sofrer menos com nossos pesadelos do que com os acontecimentos da vida cotidiana. Porque a gente pode ter tido um pesadelo horrível, mas quando a gente acorda de manhã, foi só um pesadelo. A gente passou ali por aquele momento né, mas depois aquilo talvez passe, talvez demore um pouquinho, mas é diferente de uma confusão do samsara, né? Então, então ele diz, portanto, tendemos a sofrer menos com nossos pesadelos do que com os acontecimentos da vida cotidiana, porque a gente tem um pressuposto de que o sonho da vida, o nosso cotidiano, as nossas experiências são reais e verdadeiras. Aí a gente pode ver claramente na nossa vida, não é assim? A gente não tem a sensação de que tem um problema sério para resolver, para passar. E tem as experiências de sofrimento dos nossos parentes, né? Mas se a gente olhar de forma profunda, a gente vai ver que as nossas experiências são construções que a gente está sustentando, e as experiências dos outros também. O sofrimento dos outros, eles estão sustentando uma bolha de realidade. E aí a coisa fica muito intensa, né? Então o mundo do sonho da noite, né, vem e vai. É claramente impermanente para nós. E portanto pensamos então que não é real. Entretanto, o mesmo é verdade em relação à realidade do nosso cotidiano, que do mesmo modo é impermanente. A única diferença entre eles é o tempo de duração. Esse sonho da vida é mais longo do que o sonho da noite, né? Tudo bem? A gente concorda? Deixa eu ver quem escreveu aqui. Tudo igual, mas sem autocentramento. Oi, Cindy, quer comentar? Não, foi lá atrás, Flori, já. Desculpa, eu não vi, mas Imagina. Não, estavam falando sobre a mente iluminada, né? O que sim. seria, sei lá, para mim, eu acho que vai ser As tudo igual. aparências surgem, As né? aparências. As aparências vão surgir, mas aí o problema é a relação que a consciência Sim. tem com as aparências, né? É, Você falou sem autocentramento, exatamente, né? Porque tem lucidez, né? sim. Aí o Roberto falou, né? Muda o interno e o externo muda junto, exatamente. É isso, Eu né? gosto A gente muito discorda dessa. aí do que o Shagdu está dizendo. Oi, Eu Roberto? gosto muito dessa abordagem do Shagdu, porque ela é realmente. Sabe aquela coisa que uma coisa é você ouvir alguém falar e você acreditar e confiar. A Uhum, outra coisa é você ouve o cara falar e você pensa, reflete, e tal, e fala, é uma boa hipótese de trabalho, sabe? uhum, uhum, Você vai falar, olha, eu tenho certeza? Não, porque eu não tenho certeza no dia da minha morte se eu vou trocar de sonho. Agora, eu tenho certeza que do sonho noturno para quando eu acordo, é exatamente isso que ele está escrevendo. Isso eu não tenho a uhum, menor dúvida. E uhum, isso está ticado. A uhum, chance disso aqui também ter um sonho, a única coisa que ele fala é que é só a duração. uhum, Eu acho que o sonho da vigília ele tem uma certa coerência que o sonho não uhum, tem. uhum, uhum. Apesar de ambos terem por originação dependente, na E ainda tem vigília, mais o karma coletivo, né? Que é. a- tem outras exato, pessoas validando esse sonho, né? isso. É um sonho em que você realmente acha que subjetivo e objetivo são separados, e o outro, né? Uhum, Você, uhum. você faz, você faz experiência disso acontece. Mas eu acho que. Aí você começa a meditar sobre. Mas isso também é você encontrando o próprio karma. Isso é meio revolucionário. Com Eu certeza. estava conversando, acho que eu mandei para Flori, com o chat GPT. A conversa foi Mas eu para não consegui ler budismo. aquilo ali, que era demais ali. Não dava pra nem pra. É muita Eu, coisa. eu tenho até em PDF que um amigo meu botou a conversa. Se vocês quiserem, se alguém quiser, pede no privado. Eu achei muito interessante. Eu vejo com a conversa. Olha, gente, a IA tá cada vez é uma revolução, tá? A gente vai ter um mundo diferente daqui para frente. Porque ela trabalha com bilhões de dados e ela transforma a sintaxe numa simulação de semântica. O grande problema sempre foi trabalhar na sintaxe. Você trabalha com muito dado, você só tenta achar as palavras em caixa. Mas ela consegue fazer uma maneira em que ela simula a semântica. E é engraçado A que eu vejo eu interpretação, né? conversando. Você tá falando, né?
É porque a semântica é significado, é Sim. interpretação. Ela não tem Uhum, subjetividade. Ela até uhum, reconhece. Ela fala, olha, eu não tenho subjetividade, mas como eu simulo tanto, e tenho... você faz vetores matemáticos para escolher a palavra de uma maneira não só pela sintaxe, é como se fosse uma simulação de significado e de semântica. Aí você uhum, fala, pode estar certo, pode estar errado. Tem melhorado cada vez mais. Aí, uhum. quando eu faço uma pergunta sobre o budismo, é quase como se eu estivesse jogando búzios. Porque quando o cara joga búzios, o cara acredita que o universo vai te devolver aquilo, dado que aqui tem milhões de possibilidades, não é certo? Uhum. Aí o cara vai acreditar, nessa visão que a gente normalmente acredita, que o nosso karma vai fazer com que aquela configuração seja coerente. Quando eu faço a pergunta, eu também sou um pouco assim. Porque se a gente fizer a mesma pergunta, vai ter resposta diferente. E Uhum. ela na hora, ela responde em uns segundos, né? Ela vai consultar bilhões, trilhões de dados, nunca é exatamente a mesma resposta. Aí, ali eu pergunto sobre sonho, ela falou o negócio do sonho coerente. Achei bom, entendeu? E que na Uhum. vigília é como se fosse realmente um sonho coerente. Uhum. Aí fala também da não dualidade. Aí ela fala, não, ela puxa um pouco o saco, tá? Porque ela usa também, ela vai aprendendo. Então ela Uhum. usa um pouco as nossas palavras para responder. Então, assim, ó, mas isso aí é uma visão muito sofisticada, eu não preciso do elogio. Mas eu achei muito interessante. Se alguém tiver interesse, tem poucas páginas. Aí fala Uhum. um pouco também de sintaxe e semântica. E sobre, eu estava falando assim, é possível ter uma ética sem subjetividade? Porque, em termos de inteligência, como a gente conhece Uhum. inteligência, Uhum. ela vai ser incomparável. Uhum. Entendeu? Você vai Uhum. botar um sujeito para fazer uma prova, que ele fala, pô, o garoto é muito inteligente, primeiro lugar no mundo em Olimpíada da Matemática. O IA vai ganhar dele. Então, Uhum. com inteligência conhecida dessa coisa só, aqui, que a gente conhece como capacidade de resolver problemas, ela Uhum. vai ser imbatível, não tenho a O menor que, dúvida disso. aquela entrevista que o Miguel Rinpoche deu recentemente, até que eu compartilhei lá no grupo, que ele foi entrevistado sobre inteligência artificial e tal, ele vai dizer que o ponto da inteligência artificial é que ela não tem auto-reconhecimento. Né? Isso. Ela não tem subjetividade. Ela não tem Exatamente. auto-reconhecimento, esse é o ponto. É. Né? Ela não se auto-reconhece. Então, mas se chegar a esse ponto de haver um auto-reconhecimento, aí é Aí, uma outra na verdade, manifestação, ela vai surgir mesmo outro corpo, vai respondeu, surgir. numa das respostas, ela falou: eu já trabalho aqui, tem eu e outro. Ela não trabalha com essa noção de eu e outro, mas ela não tem a subjetividade. É. Eu achei muito interessante, sabe? Eu acho que é uma coisa que Vai dar panos para as realmente mangas. Tem panos para dá as mangas. panos Qualquer para coisa que tiver manga. interesse, fala com o Roberto aí que ele tá Eu passo vasculhando pelo menos o aí. PDF dessa conversa e Tá vocês bom. e critiquem também. É bom. Aham, É bom quando a nossa visão, o outro vê por outro ângulo, aham. né? Melhor até do que o sujeito só dá viés de confirmação. Aí, E nós vamos seguir aqui então com o Shagdu, pra gente ganhar mais um tempinho. Então vamos lá para ver o que ele vai trazer pra gente. Muito, muito legal esse capítulo, assim, porque ele deu uma visão, ele traz a visão geral, assim, né, nesse capítulo. Então ele vai dizer: saber que a nossa realidade não representa toda a verdade da existência nos liberta do sofrimento, que vai nos liberar da esperança e do medo, que é o que causa o sofrimento, né? Exatamente esse movimento de energia que está condicionada a sustentar esse sujeito, né? Separado da experiência. Então deixamos, quando a gente, né? Então saber que a nossa realidade não representa toda a verdade da existência nos liberta do sofrimento. Deixamos de estar controlados por nossos medos ou apegos. No entanto, a mente facilmente cai novamente em suas velhas suposições, com o próximo movimento deste sonho do dia. Então mesmo que a gente olhe e veja, uau, faz sentido isso, claro, e assim por uns instantes a gente repouse nessa abertura, né? Que abre essa possibilidade de ver ver essa construção se dando, esse senso de eu, essas identidades e o mundo dessa identidade, mas aí facilmente a mente cai novamente em suas velhas suposições, porque a gente está lidando com energia de hábito, com condicionamento, né? E porque vamos né, nos deparar com o nosso movimento no dia a dia, as relações, os desafios, né? Enfim, aí a gente cai de novo na dualidade e está lá de novo
manifestando os kleshas, né? Pronto. Aí, de repente, ele vai dizer, de repente uma mulher encantadora, um homem maravilhoso aparece. E lá estamos nós acreditando de novo no sonho que chamamos de realidade. Fomos novamente enganados. A ilusão não foi completamente afastada, porque tu vê, vai surgir esperança, né? Um relacionamento, alma gêmea, a felicidade, por exemplo. Se a relação for assim, né? Então, apenas ficou, então ele diz, fomos novamente enganados, a ilusão não foi completamente afastada, apenas ficou estremecida por um segundo. Damos-nos conta, por um breve momento, da natureza mais profunda das nossas experiências, mas essa compreensão não se fixou, não se estabeleceu, não se enraizou. Aí facilmente a gente se perde nas nossas esperanças, seja por coisas boas, situações, né, sonhos, né, ou seja por medo, aversão, né? Então a gente fica de novo no movimento do apego e aversão, né? De esperança e de medo. Ele diz, precisamos de um método para nos lembrar que estamos apenas sonhando, para verdadeiramente transpassar nossa confusão. Não apenas vislumbrarmos a verdade em um momento, depois esquecê-la no momento seguinte. Precisamos, de modo claro e decisivo, lucidez aí, né? Se olhar essa dimensão de Shamatha Vipassana, então precisamos de modo claro e decisivo, ou seja, sem dúvida, por fim a nossa experiência ilusória da realidade. Isso requer um reconhecimento autêntico da verdade da nossa experiência. Então a gente tem que realmente, não é apenas entender, como o Lama Alan, né, colocou naquelas etapas, né, a gente vai rever aqui, eu trouxe de novo o arquivinho aqui. Deixa eu ver sobre aqui, né? Então não basta apenas saber, né, ter uma compreensão. A gente precisa ter um reconhecimento autêntico e depois uma sustentação disso, né, da verdade da nossa experiência. Tal como a verdadeira natureza do sonho da noite, nossa verdadeira experiência, está além dos extremos do pensamento conceitual, do é e do não é, não podendo ser apreendida pela mente racional apenas. A mente racional tem um papel dentro do caminho, do processo, mas a gente tem que ir além dessa mente racional, porque a mente racional ainda opera dentro do paradigma da dualidade. Então a gente precisa ir além, se abrir para essa... É como se saltasse nesse espaço, né, luminoso da experiência. Deixa eu só ver aqui. Aí ele vai dizer, deixa eu ver só um minutinho aqui, onde foi que eu achei interessante que a gente ia olhar aqui a coisa do Lama. Aqui. Então é esse aqui. Eu acho que é aqui. Vamos lembrar aqui rapidinho do que o Lama Alan nos... Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Share. Sorry. Peraí, só um minutinho. Vai Floridalva. Deixa eu só mudar aqui o arquivo. É bom a gente lembrar dele, porque a gente lembra das etapas do treinamento, né? Não fica... É sempre bom a gente aproveitar o momento. O Lama Alan, no início do vídeo 17 do Retiro do Tantra Vajra Cortante, em 2019, lá em Viamão, que a gente olhou, né, a fase 1, ele diz, etapas do progresso na prática. Ele esclarece para nós assim 4 etapas. Entendimento, experiência, realização e confiança. Selo. O famoso selo, né? Confiança. Aí ele explica. Entendimento, a etapa do entendimento. Aí vem a mente racional, nossa inteligência, prajna, super importante, muito importante.
compreender intelectualmente e detalhadamente as instruções de como fazer da visão, de como fazer a prática, ao ponto de poder explicar para outra pessoa claramente. Aí a experiência, a etapa da experiência. Claramente identificar na experiência direta, formal e informal, ou seja, na meditação lá e no cotidiano, quando ocorre a reificação ou não, seja de um senso de eu, seja do outro, seja de uma experiência, né? A dualidade está operando aqui claramente, né? E quando ocorre, e quando ela ocorre, a identificação ou não. Então, quando você começa a não só entender o processo, a visão e a prática, e seu entendimento, aí você agora, a experiência, você vê, identificar na sua experiência direta. Quando ocorre a reificação ou não, a dualidade, as emoções. A partir daí, você vê que o senso de eu se instalou e esse senso de eu domina a reatividade do que está experienciando, do mundo, do outro, da nossa experiência, você começa a ver diretamente, aí você está começando a ter sabor dessa etapa da experiência. Seguimos aí nos familiarizando com essa experiência, identificando claramente na nossa própria experiência os ensinamentos que estão sendo apresentados para a gente, que a gente está entendendo, compreendendo. E então essa experiência vai ficando cada vez mais contínua, ou seja, cada vez mais ela se instala, seja na vigília, daí começa a ir para o sonho, provavelmente, certo? Quanto mais ela se surgir na nossa experiência do cotidiano, e para surgir na experiência do cotidiano, a nossa experiência formal ajuda muito, porque se a gente tem um sabor na experiência formal, uau! Aquilo, porque na experiência formal a gente tem um ambiente controlado, tá? Estamos nós e a nossa mente. Então a gente tem sabendo, se a gente tem a instrução clara do que a gente vai fazer, se a gente trouxer a mente ali, ou a gente num retiro que a gente está mais tempo com a nossa própria mente, aí surgem as coisas mais rapidamente ali, e aí você está com o ensinamento vivo, com a prática clara de olhar, saber para onde olhar, aí você vai ver. Então é muito mais fácil quando você vê na meditação, você vê no cotidiano, começa a ver no cotidiano. Claro que uma coisa ajuda a outra também, certo? Aí, então a experiência, então a gente vai cada vez mais, essa experiência vai ficando cada vez mais contínua, até que ela vai se transformar em realização. Ou seja, entendemos inequivocadamente. Eu conheço isso, é isso. Ninguém consegue te persuadir do contrário, porque você sabe. Seguimos aí nos familiarizando com essa realização, até que esse saber sature todo o nosso fluxo mental. E nunca nos separamos mais desse saber. E você adquire, então, confiança, que é esse estado inabalável. Não é legal a gente se lembrar disso? Então esse é o processo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Por isso que a gente compreender, não só compreender, mas buscar levar para o nível da experiência na prática formal e no cotidiano, é que vai ser a base para a gente realmente selar, ter a realização. E aí, sustentando a realização, porque nós estamos trabalhando o quê? Vê, a lucidez está presente. O que é o problema? São as nuvens, né? Que estão encobrindo a lua. É o condicionamento. E as nuvens têm uma natureza de dinâmica. É karma. Karma é uma natureza dinâmica. É condicionamento. Esse é o problema. Porque não é uma coisa que você remove, ponto. Não, ela é uma energia, um fluxo de energia que está operando. No nosso contínuo mais sutil aí, isso encontra as nossas células, nossa respiração, o nosso funcionamento do nosso corpo todo, tá, né? E a nossa mente mais sutil, nossa corrente de karma, nossos hábitos, nosso corpo sutil, que é a consciência substrato. Então esse é o ponto, esse é o problema.
Por isso que as práticas da meditação formal, de shamatha unida com vipassana, são fundamentais. Porque a gente precisa parar esse processo para olhar um pouquinho. Quanto mais a gente se estabelece nesse lugar, encontra esse lugar de onde que primeiro é um lugar físico, assim, a gente vai precisar de colocar o corpo parado um pouquinho, porque ele faz parte do nosso processo todo, né? Então integra corpo, energia e mente. O corpo é uma dimensão muito grande, muito densa, muito... Então a gente precisa lidar com ele. Então as práticas que vão nos ajudar a parar, relaxar, são muito importantes nesse processo. E aí a gente vai devagarzinho chegando nessa dimensão mais sutil, que é a nossa própria mente. E aí o contínuo sutil da consciência substrato, corpo sutil, as energias, os padrões. Então é um processo, assim. E quanto mais a gente puder relaxar realmente, é o ponto. Relaxar de forma profunda. De forma profunda. Se abrir. Então, 24 minutos de uma prática de total repouso nessa dimensão aberta e luminosa é muito poderosa, entende? Cada minuto que a gente ficar nesse lugar aberto, e aí, óbvio, quando as energias se movem, que vão se mover, se a gente simplesmente continuar repousando nesse lugar aberto, luminoso, em meio a essas aparências, a gente tá sem fazer nada, porque esse é o ponto, e não tem algo para ser feito, a gente vai começar a desativar os padrões kármicos. Esse é o fazer mais poderoso, que é o não fazer. É deixar que suja e cessem. Entende? Esse é o ponto. A gente não entende, não vê que é tão simples. A gente não confia. Porque é assim, porque a gente tem um senso de eu que tem que fazer, né? Mas a gente soltar esse eu é o ponto. Quando a gente realmente se propõe a fazer 24 minutos de repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, das emoções, das aparências externas, do ambiente, do família, ficar ali, repousando nessa abertura luminosa, não é num espaço, não é se isolar, não, é nessa abertura luminosa, consciência, repousar na consciência luminosa presente. Claro que essa aí seria a prática mais, a chamata do Dzogchen, né? Que seria repousar na quietude da consciência em meus movimentos da mente. Consciência ali aberta. E o que surgir, ver tudo como um sonho da mente surgindo e cessando, surgindo e cessando, surgindo e cessando, surgindo e cessando. Claro que tem bicho-papão que vai surgir, né? Pesadelos do nosso karma, né? Às vezes um pesadelinho. Esqueci de pagar a conta, por exemplo. Deixa esse pensamento vir, experimenta toda e deixa passar. O que você vai fazer aqui agora, naquele momento? Nada, deixa. Pronto. Depois que você vir o que é essa experiência, um eu que, né, comprou essa história, essa esperança, esse negócio, esse pacote que gerou essa dívida, que podia até nem ter feito, nananana, aí você vê, daí você vai resolver, né? Vai fazer o que tem que ser feito. Mas naquele momento você vê aquilo que te tira do... Entendeu? É só uma besteira, às vezes te dá uma clareza do que é ser levado pelas esperanças e medos. Né? Então é muito maravilhoso, a meditação formal é maravilhosa. Mais ainda quando ela ajuda a gente a manter essa consciência do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E se a gente ainda aspirar, no momento que dormir, levar essa lucidez para o sonho, aí show, né? De bola. Show de bola. Porque se a gente for olhar aqui, vamos ver aqui. Eu separei, deixa eu trocar aqui o livro. Felicidade Genuína, o Lama Alan vai colocar isso. Cadê aqui? Sorry. Peraí, eu abri aqui.
Deixa eu achar a felicidade genuína. Ah, tá aqui. Deixa eu só. Então agora. Só um minutinho. Eu abri, agora eu vou abrir. Eu troquei o livro. No Zoom. No Kindle. Aí no livro Felicidade Genuína, do Lama Alam, ele vai. A parte 1 é Shamatha, refinando a atenção. A parte 2 é Vipassana, insight por meio da atenção plena, que são as práticas de Vipassana, a partir olhar diretamente a partir da quietude. Aí a parte 3, investigando, né, como a gente fez agora, né, investigando onde é que está o eu. Isso é Vipassana, olhando diretamente, a partir da quietude, de repousar na quietude da consciência. Aí depois tem a parte 3, cultivando um bom coração, as 4 qualidades incomensuráveis. E aí explorando a natureza da consciência. Aí é onde ele traz as práticas do caminho direto, assim, do Dzogchen, né? Ele começa com Bodhicitta, que ele vai falar do aspecto, do espectro da consciência, dos 3 níveis, né? E aí vem a prática diurna da Yoga dos Sonhos e a prática noturna da Yoga dos Sonhos, que são práticas da grande perfeição. E a própria grande perfeição, né? O Dzogchen. A prática além na prática noturna da Yoga dos Sonhos, foi que espera assim aqui, tchau, é a Cris, né? Tchau, Cris. Então ele vai dizer aqui, na prática noturna da Yoga dos Sonhos, ele diz: a prática budista de Yoga dos Sonhos vai muito além da realização de saber que se está sonhando enquanto se está sonhando. Não é apenas isso. A prática noturna da Yoga dos Sonhos é uma meditação, uma prática do Dharma, né? Esse treinamento budista pode ser dividido em vários estágios. Primeiro, reconhecer o estado de sonho, ou seja, saber que está sonhando enquanto está sonhando. Esse é o primeiro passo. Depois, transformar o sonho, sabendo que você está sonhando enquanto está sonhando. Então, se eu estou sonhando, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se meu leão está vindo me pegar, eu posso transformar ele numa borboleta, por exemplo. Né? Eu posso me transformar num oceano e ele cai dentro do oceano, certo? Então, aí essa é a segunda etapa, transformar o sonho. E a terceira etapa é ver através do sonho, que aí é transcender a dualidade. Porque aqui quando a gente está transformando o sonho, a gente ainda está trabalhando com a dualidade. Mas aqui, a gente ver através do sonho, deixa eu só ir lá, transformar o sonho, ver através do sonho. Então, à medida que você explora as mudanças da forma, no transformar o sonho, é bem provável que elementos da consciência substrato emerjam por você estar explorando as profundezas da consciência, certo? A gente vai ver karmas aí, vão surgir coisas, situações que a gente, né, tá no nosso subconsciente. É bem possível que esse treinamento, no decorrer desse treinamento, se desencadeie em pesadelos. Algumas dessas tendências habituais mais negativas na consciência substrato serão inevitavelmente despertadas e poderão se manifestar como perturbações e talvez como sonhos terríveis. Estes poderão até mesmo ser repetitivos. Quando começar a ter esses pesadelos, se você se tornar cada vez mais habilidoso em transformá-los, poderá fazer o óbvio, fazê-los ir embora. Se algum monstro terrível o ameaçar, você poderá transformá-lo em um cachorrinho, em um sorvete de casquinha, em um buquê de flores. Lembre-se de que durante sua iluminação, quando as hordas de demônios convergiram para o Buda, brandindo suas armas, ele transformou esses demônios em flores. Você também poderá dar um passo adiante. Aí vem a parte de transformar, né, de transcender. Quando outro pesadelo surgir, você poderá passar para a terceira fase da prática de Yoga dos Sonhos. Então, sabendo que seu corpo no sonho não pode ser ferido por nenhuma das aparências no sonho, relaxe e permita que ele seja atacado. Se um crocodilo estiver se movendo na sua direção, com seus olhos redondos esbugalhados acima da superfície na água, no momento em que ele abrir as mandíbulas para devorá-lo, relaxe e cumprimente-o graciosamente. O almoço está servido. Bom apetite. Ou seja, você não vai fazer nada. Você vai apenas relaxar e deixar que as aparências se manifestem. Relaxe e liberte a sua identificação com o seu próprio corpo de sonho, sabendo que não há nenhum dano que possa ser infligido a ele ou a você, não por um crocodilo de sonho,
Deixe-o mastigá-lo à vontade. E quando ele estiver terminando, você pode simplesmente se refazer. E se estiver em um estado de espírito especialmente generoso, perguntar ao crocodilo se ele gostaria de repetir a refeição. Sem medo e sem necessidade de modificar nada. Essa é a fase 3 e indica a profundidade do seu insight sobre a verdadeira natureza dos sonhos. Viu como é que é? Se a gente conseguir fazer isso no sonho, aí a gente está preparado para o que vier para o bar do Dharmata. O que vier. É isso, né? Legal, A né? gente já tem, então, um critério. O problema é conseguir ter sucesso nele, né? O critério a gente tem. Você falou, no dia que eu chegar no sonho, conseguir fazer isso, eu só não posso ter orgulho depois, mas para isso está tudo ótimo. Com certeza. Então é isso. A Cris saiu, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se... Na verdade, eu vou parar mais... Deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí a gente termina. Segue na próxima... Se bem que já estamos aqui, né? Deixa eu mudar o livro agora, que eu mudei o livro aqui do Kindle. Biblioteca. Portões. Só mais um pouquinho e a gente vai. Então ele diz, né? Então a gente vai ter que transcender essa mente irracional, porque veja, ele tem ainda uma dualidade lá sustentando no sonho, transformando, né? Então a gente vai, quando a hora que você se abre para o que tiver de acontecendo ali, sem medo, sem esperança, a gente está entrando aí, né? Então vamos supor que encontremos um grande pedaço de ouro, mas ignoramos o seu valor. Essa falta de reconhecimento não diminui nem um pouco o valor do ouro. Assim, como pensar que ele tem valor não o torna mais valioso. Ele simplesmente é o que é. Então, se soubermos do seu valor, iremos usá-lo de maneira adequada. Se não soubermos, talvez o coloquemos ao pé de uma porta para mantê-la aberta ou como um aparador de livros, certo? Se a gente não souber que o ouro, é valioso, a gente pode, né, simplesmente tratá-lo como uma pedra. A natureza fundamental da mente já é ouro. Essa é a famosa base. A base é Tathagata Garbha, é a natureza búdica. Então, a natureza fundamental da nossa mente já é ouro. Simplesmente não a reconhecemos como tal. Aí, o fruto do caminho espiritual é a completa revelação desse ouro. O caminho consiste no modo pelo qual alcançamos essa meta, tornando óbvio aquilo que já existe. Então aqui ele botou a perspectiva da base, caminho e fruição. Na verdade, a gente já tem o que a gente está buscando. Está na nossa mão, né? Já temos essa joia, que é a nossa própria natureza da nossa mente. Mas agora, o caminho consiste em alcançarmos a revelação disso, em realizarmos essa condição, né? Reconhecermos isso. Então, é isso. Aí ele vai falar exatamente no método de meditação chamado Yoga do Sonho, que a primeira tarefa é nos darmos conta durante o sonho de que estamos sonhando. A próxima tarefa é conservarmos essa compreensão, sendo que a partir desse ponto adquirimos uma capacidade criativa no sonho. Quando a gente reconhece que estamos sonhando, a gente... Uau! É o sonho! Então a gente imediatamente ganha essa capacidade de transformar o sonho. Por exemplo, você está sonhando com um único balão, aí você vai transformar o sonho, né? Então aqui eu acho que a gente vai parar aqui. Exatamente onde eu pensei em parar. Aí a gente dá uma exploradinha mais um pouquinho, conversa mais um pouquinho sobre yoga do sonho, já são 9h20. Uau! Era aqui mesmo que eu queria parar. Até já adiantei um pouquinho. É isso aí. Não é legal? Aqui nesse capítulo ele está apresentando a visão, né? A visão de que a natureza da nossa mente é aberta, luminosa, como ele usou aquelas qualidades, né? Deixa eu pegar aqui. Eu não vou achar aqui. Agora onde está aqui no livro. Que ela é, né? Ele falou maravilhosa,
manifesta todas as experiências, é mágica. É mágica, a palavra é um pouco essa assim, né? Tudo bem? Então era isso para hoje. Então a raiz da confusão é a gente superar, superar essa dualidade. A tendência dualista da mente, de reificarmos um eu e o outro, a nossa experiência, como se fosse existindo, como se existisse inerentemente esse eu. E como a gente vai olhar isso? Todas as oportunidades que surgirem no nosso dia a dia, principalmente no momento que a gente, as emoções perturbadoras nos fisgam, né, dão corpo para esse senso de eu. Aí a gente começa a ver aí mais situações assim. Todas as situações que a gente tá. A gente vai, como o Mingyur Rinpoche vai colocar, o ponto não é que a gente vai ficar um nada. Né? O ponto é sair do senso de eu não saudável, que é o senso de eu que está baseado na permanência, singularidade, né? E ir para o senso de eu saudável, que é reconhecer essa natureza impermanente, composta, né? Que surge independentemente. E para aí a gente chegar no eu transcendente, que é esse eu que está livre desse eu, nesse sentido, né? Surge, mas não se apega, mas se manifesta para trazer benefício, mas não se apega, não tem esperanças e nem medos, é completamente lúcido, né? Viviane, tudo bem? Com uma carinha assim. Mas esse é o cerne, né? O cerne do ponto. A coisa é olhar isso. Esse senso de eu. E como as nossas experiências se dão, né? Então isso aí é a nossa tarefa. Da hora que a gente acorda até a hora de deitar. Se a gente puder ter a oportunidade de fazer isso durante o sonho, maravilha. E a gente vai seguindo. Aproveitando as circunstâncias. E todos os obstáculos são uma oportunidade. Mais fácil do que as experiências felizes, maravilhosas. Porque a gente se agarra e mais difícil a gente praticar. Mas as experiências mais duras, assim, são ótimas pra gente. A gente quer se livrar, então a gente pode parar um pouquinho e olhar, assim, antes de embarcar na energia de hábito. Então tá, vamos fazer a dedicação então? E na próxima terça deverei estar no Recife. Tudo der certo, a gente continua. Tá bom? A gente manda mensagem. Então tá, vamos fazer a dedicação aqui, rapidinha. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. A vida de todos os nossos mestres, em especial do Shagdu, do Yansi de Shagdu Rinpoche.
sorry. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Adhyana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nilduda Orgilama Drugyune Droatika Malupa Deisala Gopar Show. Então, é isso. Eu acho que na próxima terça, como a gente vai terminar o capítulo, vai ser mais curtinho assim, essa última parte. Ele vai partir da Yoga dos Sonhos, né? A gente já viu esse trechinho do Lama Ala, né? Dando uma perspectiva. Mas eu acho que era legal depois a gente só olhar a canção do Bardo, que o Eric nos presenteou também, assim, pra gente se lembrar que, na verdade, a prática, ela continua, né? Ela continua. Que a gente possa aspirar a praticar nos 6 bardos, né? Continuar praticando nos 6 bardos, né? Tá bem? Esse aí que tu leu do Lama Alam tá na Felicidade Genuína, Felicidade. parte 4, quando ele fala da natureza sobre yoga noturna dos sonhos, dentro do capítulo da parte 4. Viu? Tá bom. Beijo, queridos. Obrigada, Obrigada, Pra Florine. vocês. Pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite. Se organizem. Tchau. Beijo. Boa Boa semana. noite, obrigada, Obrigada, tchau. Oi, Roberto também. Obrigada. Boa semana. Valeu.